No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus, ele cria do nada, ele começa todas as coisas, ele realiza aquilo ao qual ele desejava fazer nesta terra. Em 6 dias ele cria tudo ao qual nós temos no mundo de hoje. E ele há de descansar no 7º dia. Ali em toda a criação, tudo se inicia, todas as coisas que Deus fez para que o homem viesse desfrutar. Porém, o pecado, aquilo ao qual Deus não desejava que fizesse, veio acontecer. E aquilo os tirou do local perfeito ao qual era o jardim. Naquela situação, o homem começa a buscar formas de viver, a buscar formas de fazer. E ali, por grande misericórdia, Deus ele chama o homem de sai da tua terra, da tua parentela, para onde eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e abençoarei os que te abençoarem. E naquela saída, Deus ele transforma, ele faz, através daquela descendência, ele cria uma nação hoje chamada Israel, e através desta nação, ele começa a expandir todas as coisas, ele começa a expandir aquilo que Deus desejava. Em reinos, em processos, Deus traz domínios, onde houve o domínio ali do Egito, onde houve o domínio da Síria, onde houve o domínio da Babilônia, onde houve o domínio dos Medo-Persa, onde houve o domínio dos gregos, onde houve o domínio também de Roma. E diante de todos esses domínios, levantam reis, levantam pessoas para que ali viesse governar, tomar frente do povo de Deus, tomar frente daquele povo que Deus chamou para ser seu. Porém, pela desobediência, através dessas situações, em mais ou menos 722 anos antes de Cristo, acontece um cativeiro chamado Assírio, em uma divisão do povo do norte, como também do povo do sul. Este povo do norte, em mais ou menos 722 anos antes de Cristo, é levado para um cativeiro. Pela desobediência, ao qual é o fruto, ao qual é a situação de tudo aquilo que é o erro nesta terra. E também acontece em 586 anos antes de Cristo aproximadamente, também a ida do povo ao cativeiro, o povo do sul, onde a divisão para o cativeiro também ali agora babilônico. Mas quando passa um tempo, Deus ele levanta um rei, ele levanta um povo ao qual já citamos aí, o Medo-Persa, para liberar o povo para voltar para sua casa, para reerguer o templo ao qual Deus usa o profeta naquele momento em que o povo chorava em lembrança do templo passado, o templo chamado de Salomão. E agora Esdras, Zorobabel e Neemias envolvido também neste negócio. A Bíblia declara que os anciões começam a chorar e a dizer naquele momento, né, que já não mais se comparava com aquilo que era o passado. Lágrimas acontecem e Deus levanta um profeta chamado Ageu para dizer naquele momento, não chorem, não chorem, porque a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Isso já era uma menção daquele que viria, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, aquele que seria Jesus, que faria grandes coisas naquele lugar. E ali diante daquele domínio levanta um princípio ali naquele momento, um princípio grego ao qual citamos, onde o grande Alexandre o Grande, ali ele vai dominar, a linguagem grega ela toma conta, ali todo o princípio, a unidade do mundo, já era o mundo sendo preparado para a vinda do Messias, a verdadeira Páscoa que estava sendo declarada. E naquele momento, quando começa ali tudo ser preparado, a morte de Alexandre o Grande, toda a divisão em 4 partes do seu reino, mas ganha força agora o reino de Roma, ao qual toma todas as coisas, ao qual governa todas as coisas, e agora começa a fazer, né, tudo ali ao qual a estátua, ali em Daniel, o profeta Daniel vai dizer, porém também há dito que viria aquele que iria esmiuçar, aquele que seria a fortaleza, o reino eterno, aquele
ao qual entendemos que haveria necessidade de se levantar. Você lembra lá do início, onde o homem foi expulso pelo pecado. Porém, naquele momento nós vamos perceber que a primeira profecia bíblica em Gênesis 3,15, que sairia da barriga da mulher, aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Ou seja, agora tudo começa a tomar forma. Jesus já começa a aproximar. Há um tempo onde tudo se torna silêncio, em um período interbíblico onde há um silêncio. Porém, o profeta, mais ou menos 400 anos depois, João Batista abre a tua boca e declara: é desse que eu venho falando, é desse que eu venho declarando. E neste momento em que ele diz, começa a ser revelado que aquele era o Messias. No batismo de Jesus há uma declaração de toda a divindade, onde vem o Espírito em forma de pomba e diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Sai uma voz do alto. Ali se encontrava Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai, e todas as coisas acontecem. Jesus, ele faz tantas coisas. Jesus, ele cura. Jesus, ele traz esperança. Jesus, ele transforma, ele liberta. Jesus, ele vai fazer coisas fenomenais na vida de pessoas. Porém, ele foi rejeitado pelo povo do início, e a Bíblia declara que aquele que for até ele de maneira nenhuma, ele irá desprezar, ele irá rejeitar aquele Natal, o ponto natalino, a chegada do Messias em uma manjedoura, a chegada do Messias que foi desprezada por muitos, mas que foi revelada nos céus, do Oriente ao Ocidente, foi visto por aqueles que aguardavam a profecia. E este Jesus foi tomando forma, esse Jesus se achegou, e mais ou menos nos seus 30 anos, ele inicia ali o teu batismo em ministério, e ali então ele faz todas as coisas. Mas chegou aquele dia, aquela semana, ao qual todos rejeitaram, ao qual Jesus, ele foi entregue, ele foi jogado ali, né, em um momento de desprezo, em um momento de dor, em um momento de traição por alguém que não havia esperança. E naquele momento ele é preso. Acontece aquela chamada sexta-feira, aquele dia que ele é pego, aquele dia em que a morte, em que Satanás tenta destruir todo o projeto da redenção messiânica. Mas naquele momento em que Jesus, ele é preso, muito ali acontece, muito ali vai se passar. Nós vamos ver que ele vai ficar mais ou menos às 9 horas da manhã. Há um princípio de ele ser pregado naquela cruz. Ele fica mais ou menos 6 horas pendurado no madeiro, para que então às 3 horas da tarde, mais ou menos na hora 9ª, ele vai dizer: Tetelestai, está consumado, eu te entrego a vitória, você é vitorioso, vitoriosa. E naquele instante em que tudo isso acontece, nós vamos ver que ao terceiro dia, a verdadeira Páscoa, no grande domingo, naquela manhã, nós vamos ver que o inimigo achou que tinha vencido. Quando ele passa, ele vence a morte, ele toma a chave do inferno e da morte, e ele toma nas suas mãos aquela vitória, e ele ressuscita ao terceiro dia para demonstrar que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele venceu a morte e que ele venceu por mim e por você, para nos fazer bem-aventurados, para nos fazer vencedores, para nos fazer vitoriosos da presença, no nome dele, para as nossas vidas. Tetelestai, está consumado, ele venceu. A verdadeira Páscoa não é doce, não é coelho, coelho não bota, é para que Jesus realmente nasceu, morreu e ressuscitou. A Páscoa está ligada em 3 ciclos: Natal, sexta-feira, Santa Chamada e domingo de Páscoa, porque nós temos que lembrar todo momento que Jesus nasceu, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Receba esta palavra, que a Páscoa de Jesus, a ressurreição de Jesus, brilhe e te dê esperança a cada dia. Graça e paz.